Pode uma pessoa que professa a fé em Jesus ser batizada nas águas, ela precisar de libertação e quebra de maldições? Será que precisa? Será que libertação, quebra de maldição é apenas para quem não conhece Jesus ainda? Como que é esse processo? Então nós queremos falar um pouquinho rapidinho, porque é um tema muito abrangente, para que nós possamos fazer 3 tipos de orações aqui nesta noite. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Primeiro eu quero começar já respondendo essas indagações que eu coloquei para você pensar. Uma pessoa sem Deus, ela pode ser possessa por espíritos malignos. Acabamos de ler na Bíblia um caso de possessão maligna de um jovem que era tido por todos daquela cidade como um louco, como uma pessoa que sofria de transtorno mental. Mas no caso específico, esse homem era acometido de espíritos malignos. E li já esse texto porque eu quero fazer um paralelo do homem antes de Jesus e ele quando encontrou Jesus. Porém, nós podemos observar que esse homem não estava apenas possuído por um espírito imundo, mas existiam vários espíritos demoníacos nele, diz a palavra de Deus. Quando Jesus perguntou qual é o teu nome, a resposta foi legião, fazendo menção, é claro, a legião de soldados romanos, trazendo assim então a sua quantidade. Então a pessoa sem Deus, ela acaba sendo uma casa vazia, para que o espírito maligno possa entrar e fazer morada, e levar essa pessoa a uma destruição. E ele trabalha na área que ele achar melhor e leva essa pessoa a sofrer. Mas quando a pessoa chega até Jesus Cristo como teu Salvador, se ela aceitar Jesus realmente no teu coração, eu digo aceitar realmente, porque as igrejas estão cheias de pessoas, mas muitas das pessoas que estão nas igrejas, mesmo sendo batizadas e tendo já um bom tempo de igreja, ainda não aceitaram Jesus como teu Salvador. Talvez aceitaram a igreja, talvez aceitaram a moda que agora é ser gospel, ser evangélico, talvez aceitaram esse caminho, mas aceitar Jesus, ter Jesus na sua vida, ter experiência de transformação de vida com Jesus, olha, muitos ainda não têm essa mudança, não tem ainda essa aceitação. Por isso há no meio das igrejas muitas pessoas insatisfeitas. Por isso há muitas pessoas sem saber para onde vai. Por isso há muitas pessoas vivendo em solidão em meio ao povo, uma vez que a solidão não é falta de pessoas, mas simplesmente ausência de rumo. Por isso há muitas pessoas que só vivem sofrendo e nunca tem na vida dela o sopro de um vento favorável no seu barco. Mas pastor, por que a pessoa não tem? Na verdade, o vento contrário às vezes vem, mas o favorável sempre vem, e vem maior força ainda, né? Porque a bonança é maior do que a tempestade. O problema é que eu quero seguir, o meu destino é ali, o meu foco é ali, é para lá que eu quero ir. Então se o vento vem de lá para cá, o vento é contrário, ele vai me dificultar, certo? Mas se o vento vem de lá, ele é favorável, ele vai me empurrar para chegar aonde eu quero, correto? Correto. Mas então ele pode ser contrário. Acontecem coisas na vida de ventos contrários nos impedir de prosseguir com mais rapidez, mas ele não nos faz parar, porque nós continuamos firmes e o vento sempre muda de direção. Mas quando o vento é favorável, nós vamos com mais força. Para onde? Para o destino. Para onde? Para lá. Se eu quero chegar lá, se o meu foco é lá, então o vento favorável vem de lá. Mas agora vamos supor que eu quero chegar em algum lugar. Mas que lugar eu quero chegar? Não sei. Eu não tenho foco. Eu não sei para onde eu quero ir. Então jamais eu vou saber qual vento é favorável, porque independe de onde vem o vento, ele não vai me levar a lugar algum, porque eu não sei para onde eu vou chegar. Às vezes um vento contrário parece favorável, um favorável parece contrário. Não sei se você está me entendendo. Então nós precisamos saber para onde nós queremos ir e o que nós queremos.
da nossa vida para a nossa vida. Escute, a sua vida, a decisão é sua. As pessoas falam muitas coisas a teu respeito, mas é você quem decide. As pessoas que te amam mais próximas vão aconselhar você, mas esse aconselhamento, ele é importante, mas a decisão é sua. Você vem na igreja conversar com o pastor, não para decidir a sua vida, porque o pastor não pode nem tem autoridade para decidir nada na sua vida, mas para orientar você, aconselhar você, para que você tome as melhores decisões, porque a decisão a respeito da tua vida é sua. Você come do fruto das suas escolhas. Amém? Bom, então, logo a pessoa que aceita Jesus como Salvador, como eu disse, nem todos aceitaram, então precisa sim de libertação. Mas pastor Sidney, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação para ele. Nenhuma condenação há, diz a Epístola aos Romanos, para aqueles que estão em Cristo. Então, uma pessoa que aceitou Jesus de verdade, vamos partir agora para esse lado. Uma pessoa que tem Jesus como teu Salvador, ela precisa de libertação? Precisa. Por quê? Lembra daquela mulher que foi pega no ato de adultério? Ela foi pega em adultério e eles queriam apedrejar a mulher. Aí Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A multidão enfurecida, sem entender direito as questões, agindo de forma injusta, porque queriam apedrejar a mulher, mas nem trouxeram o caboclo que estava com ela para receber umas pedradas também. Ele estava legal, mas ela é que era o problema. É um dos problemas que tem hoje por aí, né? Até hoje tem uns pensamentos, muitas vezes, machista. Um tempo atrás eu vi um pai falando assim, olha só que absurdo, hoje é dia dos pais. O pai falou para mim assim: esse meu filho aí está crescendo, hein, pastor? Eu falei: que bom, graças a Deus. Esse menino aí é fogo, hein? Eu falei: por quê, irmão? Ele já tem umas 4 namoradinhas aqui no bairro. Mas me deu a vontade de virar para ele e falar assim: e sua filha, que ele tem uma filha, e a sua filha, já tem uns 4 rapazinhos no bairro também? Porque o menino é legal, mas a menina, que horrível. Então essa discrepância, essa diferença ainda existe na cabeça de muitas pessoas. Mas voltando na questão da história da Bíblia, Jesus então perdoa aquela mulher, e ele disse para ela assim: você está liberta, nunca mais haverá prisões ou cadeias sobre a sua vida, agora você é nova criatura, acabou os problemas. Foi isso que ele disse? Não, ele disse: olha, vai e não peques mais. Cadê quem te acusou? Estão aqui? Não, então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aceitou Jesus? Existe agora uma luta, uma batalha que tem que ser travada constantemente. E eu preciso alimentar o meu espírito, porque é uma guerra entre o espírito e a carne. E as igrejas dos dias de hoje, com o que se tem oferecido para as pessoas, é muito mais fácil alimentar a sua carne do que o espírito. E quando eu alimento mais a minha carne, o que vai sobressair? Os frutos da carne. Se eu alimentar mais o Espírito, o que vai sobressair? O fruto do Espírito. Diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, capítulo 6. O capítulo 5 fala exatamente dessa guerra e mostra alguns dos frutos da carne e frutos do Espírito, não frutos do Espírito Santo, fruto do Espírito que tem na vida da pessoa. E eu vou então ter o que eu alimentar mais. E algumas pessoas acabam se enroscando. Existe uma coisa que está meio fora de moda. As pessoas, isso é bobagem, que se chama pecado. O pecado é um câncer terrível, mas as pessoas acham que hoje quase tudo é normal. Eu quero falar um pouco sobre isso. Cada pecado libera uma quantidade de mal, para não falar uma quantidade de demônios sobre a vida de uma pessoa. Por isso é preciso confessar os pecados. Eu guardei os meus pecados, então automaticamente eu vou ter sérios problemas com isso. E o pecado me leva a prisões, e eu preciso de libertação. E eu nasci como servo de Deus. Você aceitou Jesus? Glória a Deus. Então há um propósito que Deus tem para a sua vida, e você precisa ter visão, que é enxergar o propósito. O propósito é para o qual Deus te chamou. E nesse propósito, eu quero ler daqui a pouco uma parte da Bíblia. Nós vamos caminhando firmes, e muitas coisas nos fazem parar no meio do caminho, nos prendem para nos tirar do propósito. E os que nos prendem muitas vezes são garras do inimigo para a gente não prosseguir.
Então, todo mundo precisa de se cuidar e precisa de libertação. Nós precisamos nos posicionar.